A folha que dança ao sabor do vento, sem rumo ou propósito aparente, é uma imagem que, à primeira vista, evoca leveza, talvez até uma certa liberdade despreocupada. Mas, ao olharmos mais de perto, percebemos que essa dança é ditada por forças externas, por impulsos que não emanam do centro da folha, mas sim da periferia, do acaso. Ela não escolhe onde pousar, não decide para onde voar. E, em nossa própria existência, quantas vezes nos sentimos como essa folha, levados pelas correntes da vida, reagindo em vez de agir, respondendo às circunstâncias em vez de moldá-las? A verdade, muitas vezes incômoda, é que cada escolha, por menor que pareça, tece a tapeçaria do nosso ser. Desde o despertar matinal, com a decisão de levantar ou adiar o inevitável, até os grandes dilemas que definem caminhos de vida, estamos constantemente em um ato de criação. Ignorar o peso dessas escolhas é, em essência, abdicar da autoria da nossa própria história. É permitir que o destino, tal como um roteirista anônimo, escreva os capítulos da nossa jornada, deixando-nos meros atores coadjuvantes em uma peça que não compreendemos totalmente. Esta reflexão não se propõe a ser um mero exercício intelectual sobre a natureza da decisão, mas sim um convite a sentir, em cada fibra do nosso ser, a gravidade e a potência que residem no ato de escolher. Vivemos em uma era de abundância de opções, onde a liberdade de escolha é frequentemente celebrada como o ápice da autonomia humana. No entanto, essa mesma abundância pode gerar uma paralisia, um medo sufocante do erro, da escolha equivocada que nos desviará para um caminho de arrependimento e frustração. O que acontece quando o peso das escolhas se torna insuportável? Como navegamos por esse mar de possibilidades sem naufragar na ansiedade ou na inércia? Este script é uma exploração dessas águas turbulentas, um mergulho na compreensão de que o verdadeiro poder reside não na ausência de escolhas, mas na consciência e na coragem de abraçar cada uma delas, com suas consequências e aprendizados. A promessa aqui não é de um mapa infalível para a felicidade ou o sucesso, pois tais destinos são, em si, construções subjetivas e mutáveis. A proposta é, antes, desvelar a arquitetura invisível que sustenta nossa experiência de vida, a estrutura formada pelas decisões que tomamos, ou que deixamos de tomar. É um chamado para despertar para a responsabilidade intrínseca a cada passo, a cada palavra dita ou silenciada. Pois, no fim das contas, nossa existência não é um destino pré-determinado, mas um reflexo constante das escolhas que fazemos, um eco das nossas próprias deliberações. E a grande revelação, talvez a mais libertadora, é que o presente, este exato instante, é o solo fértil onde o futuro é semeado. A consciência de que hoje é o momento certo de escolher com clareza e viver com propósito inabalável não é um clichê motivacional, mas a porta de entrada para uma existência mais autêntica e significativa. Ao desvendarmos o peso das escolhas, descobrimos também a leveza da liberdade que emana da aceitação e da ação consciente. A noção de que nossas escolhas tecem o destino pode, à primeira vista, parecer esmagadora, como se cada decisão fosse um fio de chumbo amarrado ao nosso futuro. Contudo, uma exploração mais profunda revela que essa perspectiva, embora carregada de responsabilidade, também desvela uma intrincada rede de interdependências e influências que moldam o próprio ato de escolher. Não escolhemos no vácuo. Somos seres imersos em um contexto histórico, social e cultural, cujas correntes, por vezes sutis, por vezes avassaladoras, moldam nossas percepções, nossos valores e, consequentemente, o leque de opções que percebemos como viáveis. Pensemos, por exemplo, na escolha de carreira. Para alguém nascido em uma família de artistas em uma metrópole cultural vibrante, o leque de possibilidades e a própria percepção do que constitui uma carreira bem-sucedida podem ser radicalmente diferentes daquelas de um indivíduo em uma comunidade rural com fortes tradições agrárias. Assim, o peso de uma escolha não reside apenas na ação individual, mas na complexa interação entre o agente e o ambiente que o circunda. Ademais, é crucial reconhecer que a própria estrutura do nosso pensamento, os vieses cognitivos que operam em nós de maneira muitas vezes inconsciente, desempenham um papel significativo na forma como navegamos pelas decisões. A tendência a buscar informações que confirmem nossas crenças pré-existentes, viés de confirmação, ou a superestimar a probabilidade de eventos positivos que nos afetam diretamente, viés de otimismo, são apenas alguns exemplos de como nossa cognição pode distorcer nossa percepção da realidade e, portanto, influenciar nossas escolhas. Considere a decisão de investir em um determinado projeto. Se o indivíduo já possui um forte sentimento positivo sobre a iniciativa, ele tenderá a focar nas notícias e dados que corroboram essa visão, ignorando, talvez, sinais de alerta cruciais.
Essa dinâmica interna, muitas vezes imperceptível para nós mesmos, adiciona uma camada de complexidade ao peso das escolhas, pois revela que nem sempre estamos escolhendo a partir de uma análise puramente racional, mas sim de um terreno fértil para os atalhos mentais. Por outro lado, a narrativa de que somos meros produtos de nossas circunstâncias ou de nossos vieses é igualmente redutora. Existe, inegavelmente, uma capacidade humana de transcendência, de autoconsciência que nos permite, até certo ponto, questionar e reorientar nossos próprios padrões de pensamento e ação. A filosofia, em suas diversas correntes, tem explorado essa tensão entre determinismo e livre-arbítrio. Pensadores como Jean-Paul Sartre, ao postular que o ser humano está condenado a ser livre, enfatizam a responsabilidade radical que emana dessa condição. Ele argumentava que, mesmo em situações de extrema opressão, a escolha de como reagir a essa opressão ainda reside no indivíduo. Essa perspectiva nos convida a olhar não apenas para as forças externas que nos moldam, mas também para nossa própria capacidade de resistência, de reinterpretação e de ação intencional. A consciência desses vieses e influências, em vez de nos paralisar, pode se tornar uma ferramenta poderosa para escolhas mais deliberadas e autônomas. Nesse sentido, o peso das escolhas pode ser recontextualizado não como um fardo, mas como um convite à introspecção e ao autoconhecimento. Ao reconhecermos as influências externas e os vieses internos que operam em nós, ganhamos a capacidade de discernir com maior clareza quais desejos e impulsos são genuinamente nossos e quais são ecos de condicionamentos. Agora, pense em como isso se aplica quando você se depara com uma decisão importante, seja ela pessoal ou profissional. Em vez de simplesmente pesar os prós e contras de forma superficial, você pode se perguntar: de onde vem essa preferência? Ela é fruto de uma convicção profunda ou de uma influência externa que não questionei? Quais vieses podem estar colorindo minha percepção da situação? Essa investigação mais profunda do processo decisório nos liberta da ilusão de uma escolha totalmente pura ou objetiva, e nos aproxima de uma compreensão mais realista e, paradoxalmente, mais empoderadora do nosso papel na construção da nossa própria realidade. A sabedoria não reside em eliminar o peso, mas em aprender a carregá-lo com consciência e discernimento. Ao contemplarmos a intrincada tapeçaria que nossas decisões tecem, percebemos que o fio condutor não é apenas o ato individual de escolher, mas a própria natureza da nossa consciência em movimento. As reflexões anteriores nos conduziram por caminhos que desvelaram a complexidade de como nos relacionamos com o poder de decidir. Essa jornada nos permitiu vislumbrar que a liberdade, longe de ser um estado estático, é um processo dinâmico, moldado por um diálogo contínuo entre nossa vontade intrínseca e as marés do mundo que nos cerca. Em face dessa compreensão evolutiva, a perspectiva sobre o que significa ser o arquiteto da própria vida adquire novas nuances. Não se trata de uma muralha impenetrável erguida contra as influências externas, mas de uma dança delicada, onde a força e a flexibilidade se entrelaçam. É a arte de reconhecer as correntes que nos impulsionam, sem jamais perder de vista o leme que, em última instância, guia o curso. As sementes que plantamos, mesmo as que germinam em solo inesperado, contribuem para a paisagem que habitamos. Assim, ao nos aproximarmos do desfecho desta exploração, torna-se evidente que a verdadeira mestria reside na forma como integramos essas camadas de percepção. A sabedoria não surge da negação das complexidades, mas da sua assimilação, do reconhecimento de que cada escolha, por mais humilde que seja, ressoa em um eco que se estende para além do instante presente. É como ajustar a vela de um barco para capturar o vento mais favorável, compreendendo que o vento em si é uma força que transcende o navegador, mas que a direção final é moldada pela habilidade e pela intenção de quem o conduz. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que a questão central não é a ausência de obstáculos ou a garantia de um caminho reto, mas sim a qualidade da nossa presença no ato de navegar. A forma como abraçamos a inevitabilidade do movimento, como aprendemos a discernir os ventos que nos favorecem e aqueles que nos desafiam, é o que define a essência da nossa jornada. A clareza que buscamos não reside em um destino final imutável, mas na serenidade e na firmeza com que enfrentamos cada nova aurora, cada nova encruzilhada. É nessa sintonia com o fluxo da existência, com o peso e a leveza inerentes à arte de decidir, que encontramos a verdadeira essência da nossa própria narrativa. A dança da folha ao vento, que outrora nos pareceu símbolo de desamparo, revela-se, agora, sob uma luz diferente. Não mais a mera passividade, mas a intrínseca conexão com as forças que nos moldam. O peso das escolhas, longe de ser um grilhão, é a própria textura da nossa liberdade,
o contorno único que nossa existência assume no vasto tecido do ser. Compreendemos que não navegamos em um vazio, mas em um mar de influências, onde o vento da cultura, a correnteza da história e as marés da nossa própria cognição moldam a jornada. Cada decisão, um ajuste sutil na vela, um movimento consciente em resposta à atmosfera que nos cerca. Não se trata de anular essas forças, mas de aprender a sua linguagem, a discernir os sussurros do condicionamento dos anseios mais profundos da alma. A liberdade não reside na ausência de vento, mas na habilidade de direcionar o leme com a sabedoria que brota da autoconsciência. Essa jornada nos ensinou que o verdadeiro poder não está em evitar o peso, mas em abraçá-lo com inteireza. O fardo das decisões, quando carregado com consciência, transforma-se em alicerce. Cada passo incerto, cada desvio imprevisto, não é um erro a ser lamentado, mas uma lição inscrita na geografia da nossa alma. As escolhas que fazemos, ou que deixamos de fazer, são os traços que pintam o autorretrato da nossa vida. E o mais fascinante é que esse quadro está em constante mutação, a cada pincelada de intenção, a cada cor que ousamos misturar. A sabedoria reside em compreender que não somos meros espectadores do nosso destino, mas coautores ativos, cujas ferramentas mais poderosas são a reflexão, a coragem e a aceitação da impermanência. O medo do erro, esse velho fantasma, perde sua força quando percebemos que até as sombras projetadas pelas nossas escolhas contêm a luz do aprendizado. O que resta, então, é a profunda compreensão de que o momento presente é o único palco onde a autoria se manifesta de fato. Não há um depois para a verdadeira decisão, apenas o agora, vibrante e pleno de potencial. A consciência de que hoje é o momento certo de escolher com clareza e viver com propósito inabalável não é um chamado para a perfeição inatingível, mas para a prática contínua da atenção plena em cada ato de escolher. É um convite a habitar cada decisão com a integridade de quem compreende que cada instante é uma semente lançada no solo do futuro. A verdadeira prática começa agora, no silêncio interior que precede a ação, na clareza que emana da aceitação do peso e da leveza da nossa responsabilidade. Que possamos, a partir deste instante, navegar com a serenidade de quem sabe que o mar da vida, com suas calmaria e suas tempestades, é o reflexo mais fiel da bússola que carregamos em nosso coração.